Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Naná Feller, mãe de 2 e host desse videocast. A proposta aqui é a gente ter conversas acolhedoras e afetivas com a sua maternidade. E a nossa conversa hoje é com as fundadoras da Care Natural Beauty, que é uma beauty tech brasileira. Conversarei com a Luciana Navarro e com a Patrícia Camargo sobre empreendedorismo, inovação, o mercado da beleza e seus padrões. Falaremos também sobre maternidade e a polêmica da skincare infantil. E para segundo ato, para a gente falar sobre essa questão, a gente convida para a nossa roda aqui a doutora Bianca Viscomi, que vai se conectar conosco. Então, vamos para o nosso papo de hoje. Patrícia, Luciana, sejam muito bem-vindas ao Super Mulheres Positivas. Obrigada! Que delícia estar aqui com você, Naná. Paty, finalmente, né? A gente se conectou pelo Insta e isso é uma das coisas muito positivas dessa rede social. Exato. E namoramos até ter um tema que eu acho importantíssimo. Que a gente vai falar aqui também sobre a questão do skincare. Mas, sabe, Paty, Lu, um dos temas que mais me pedem é empreendedorismo. É inovação, as mulheres gostam muito de saber sobre a história de vocês. Então, Lu, quero começar também te parabenizando. Hoje, Obrigada. O dia que a gente grava, é seu aniversário. Olha que forma maravilhosa de celebrar. Sim, olha. Tem jeito melhor? Não, vai ficar agora pra história, né? Parabéns, Lu. Obrigada. E eu queria começar por esse namoro de vocês duas, nessa sociedade. Porque como que vocês se aproximaram, chegaram? O que veio antes? A sociedade ou a ideia? Lu, quer começar? Vamos. Bom, a gente começa, eu vou falar um pouquinho da nossa história, nossa jornada pessoal se cruza com a profissional num certo momento da vida. Tá. A gente já se conhecia na vida pessoal, porque ela é casada com um amigo de infância, meu e do meu marido. Tá. Crescemos todos juntos na escola. Ah, legal. Então a gente já tinha uma convivência social, né, bem interessante. E sempre tivemos uma admiração mútua muito grande. Jamais a gente imaginou que ia trabalhar juntas. Até que as nossas vidas profissionais corriam em paralelo em áreas completamente diferentes. Eu venho do mercado de live marketing, eu era sócia em uma agência aqui em São Paulo, que tinha matriz em Salvador, uma empresa que ia muito bem, estava crescendo bastante. E eu comecei a unidade de São Paulo para fazer essa expansão. Muito isso há 20 anos atrás, muito com um desejo de levar para esse mercado ações de ESG, que naquela época era sustentabilidade, né? Eram outros termos. E era algo que eu queria muito e eu tive essa oportunidade. E toda vez que eu tentava implementar algo, essa agência fazia eventos muito grandes para multinacionais no mundo inteiro. E aí, sempre que a gente ia apresentar lá a proposta, essa linha era a primeira a ser cortada. E isso me frustrava muito, muito, porque eu via que a gente estava, de fato, contribuindo para uma transformação corporativa, porém não do jeito que eu gostaria de deixar sempre um legado, de levar uma lição. Essas empresas, elas têm uma voz muito grande. E no meu olhar, esse investimento não seria tão grande perto do impacto que isso poderia trazer. Enfim, não deu certo. É um olhar já bem vanguarda, né? Porque há 20 anos atrás ninguém queria. E era tudo muito caro. Tá. As ações, de fato, era tudo muito mais difícil. Tá. Era uma coisa muito embrionária ainda. Enfim, aí eu tive Valentina, minha filha. E aí essa vontade veio muito mais forte. Porque aí a gente começa a olhar para o mundo de uma forma diferente, né? E aí essa busca ficou mais intensa. Eu estruturei um departamento de sustentabilidade com produto. Eu falei, agora vai. E não foi de novo. Então, ficou uma frustração muito grande. E a empresa ia muito bem, prosperava. A gente estava abrindo unidade em Miami, comprando outras empresas. E aquilo, à medida que a empresa estava, de fato, crescendo, a minha motivação e o meu olhar para tudo aquilo era que algo muito maior me faltava. E ninguém compreendia isso. Claro que olhava e falava, gente, o que mais você quer? Tá tudo bem, tá, né? Tudo indo super bem. E para mim faltava, e eu não sabia exatamente como fazer, o que fazer. Eu era muito jovem quando eu comecei a empresa, aos 23 anos. E naquela altura, enfim, eu já tinha mais de 30. E eu me achava velha para começar qualquer coisa.
E aí, então, aconteceu uma segunda gestação. Essa segunda gestação foi uma gestação molar, que me levou para uma quimioterapia. E nesse momento de quimio, os médicos me pediam que eu não usasse cosmética convencional. Só que para mim, e o meu esquema de quimioterapia, ele era bem forte. Era dia sim, dia não, uma semana inteira, descansava um fim de semana, voltava. Foram 3 meses intensos. Uau! Com quantos anos isso? Eu tinha 30, foi 8 anos atrás. Eu tinha 36, 30, Tá. E aí, então, eu tive que limpar a minha rotina, né, de cuidados. Só que pra mim era muito importante, toda vez que eu ia pra químio, eu fazia questão de passar um blush, de passar um lápis de olho. E eu me olhava no espelho e eu me via bem. Então, foi o primeiro momento em que, de fato, pra mim, o autocuidado saiu desse lugar meramente estético e com um olhar de supérfluo que muita gente ainda tem sobre a beleza, sobre o se cuidar. Isso foi para mim uma ferramenta de força muito potente. E eu fui buscar formulações limpas, que era o que eu poderia usar na época. Naquela época eu tive que trazer de fora, porque no Brasil não tinha nada que fosse seguro de fato e que entregasse uma performance com segurança. Então eu tinha acesso. E aí fui usando esses produtos ao longo da minha jornada. Quando terminou a minha quimio, eu entendi que eu já não queria mais. Outra coisa que a gente descobre quando passa por algo assim é que o que a gente tem de mais valioso na vida é o nosso tempo e a nossa energia. Onde a gente escolhe investir esses 2 ativos que são os mais valiosos que a gente tem. Os mais escassos. Exato. E aí eu entendi que pra mim não fazia mais sentido me dedicar daquela forma a algo que já não me preenchia mais. Então comecei um processinho de phase out daquela empresa, sem ter ideia do que eu faria profissionalmente. Enfim, eu só entendi, eu acho que todo empreendedor ele é intenso, né? E aí quando a gente percebe que já não é mais, não dá pra ser. Ainda mais uma empreendedora ariana, né? Exato. Áreas em vários, enfim, não é só, muito áreas. Sim. E aí eu falei, bom, então tá, então vamos abrir espaço. E aí, então, num almoço de fim de ano, na casa, né, da Paty, a gente tava lá em conversa mesmo, eu contando pra ela do meu momento profissional, que eu tava saindo, né, da minha empresa, eu não tinha ideia do que eu faria. Pensei que eu ia passar, fazer um sabático, entender o que eu faria profissionalmente e tal. E aí ela começou a me contar do momento de vida dela, que também passava por um momento de questionamento, né? Acho que pode entrar, então, contar um pouquinho. Guarda essa historinha na caixinha, conta, então, esse é o momento. E aí, depois, o encontro das duas. Bom, eu sou advogada de formação. Mas antes de ser advogada, eu falo que eu sou uma grande apaixonada por cosméticos, pelo mercado de beleza. Eu sempre amei batom vermelho, enfim, me maquiar. E em determinado momento eu comecei a trabalhar dentro da indústria cosmética e me deparei com o lado B das toxinas dos cosméticos. E aí eu comecei a repensar tudo aquilo que eu utilizava no meu dia a dia como consumidora mesmo. E também trabalhando na indústria cosmética, eu tive muito acesso a relatórios, pesquisas de mercado que apontavam para o mercado de clean beauty, para o mercado de beleza sem toxinas, como não sendo simplesmente o futuro, mas como sendo algo que já era muito presente nos Estados Unidos e na Europa, isso em 2015 e 2016. E usando, né, me tornando uma consumidora de produtos livres de toxinas, eu falei, nossa, que demais! Por que a gente não tem nada disso no Brasil? E tudo no Brasil, naquela época, tinha um olhar muito artesanal, feito no quintal de casa, não necessariamente... Quando era clean, né? Quando era clean, com registro de Anvisa, isso a gente está falando de 2015, 2016. Eu fiquei com muita vontade de trazer para o mercado uma empresa de beleza, com formulações limpas, mas abandonar uma carreira consolidada é um grande desafio. E aí, nesse almoço de final de ano, quando ela começou a me contar o momento profissional dela, eu falei, vou fazer meu primeiro pitch. E aí, eu comecei a contar pra ela desse movimento da beleza limpa. Eu falei, eu sei exatamente porque você não pode usar os produtos tóxicos na sua quimioterapia, porque o nosso corpo, ele não elimina as toxinas na mesma proporção que a gente coloca novas toxinas para dentro do corpo. E existe uma série de questões relacionadas ao excesso de metais pesados, disruptores endócrinos nas formulações dos cosméticos. E aí, comecei a contar tudo isso pra ela. Ela falou, vamos montar essa empresa? Aí, vamos. E aí, nós decidimos mergulhar.
Isso pra mim é uma maravilha, né? Quando mulheres se unem num ambiente ali social pra falar de negócios e nasce uma potência como essa. Total. A gente ainda no imaginário do feminino não chega, estamos cada vez mais alcançando isso. Mas pra vocês verem, né? Uma viu uma oportunidade enquanto existia um desabafo da outra e vocês uniram Exato. forças muito complementares. Muito. A gente fala que a gente deu um upgrade no nosso relacionamento em relação aos A nossos gente deixou os maridos pra trás, assim, que eles são amigos desde a segunda série. Uau. A gente falou, gente, desculpa, a gente casou. Vocês continuam na amizade, entendeu? E eles, nesse momento, só olhando, assim. Não, eles assim… bom, eu já tinha tomado a decisão, né, Tá. de fazer um phase out. Ele foi muito parceiro, ele me apoiou muito. Ele falou, bom, vai, né? Vamos ver o que acontece. Fica parada e aí a gente vai ver o que virá. E ela também, assim, tipo, ele foi muito parceiro, né? Porque a gente falou, Muito. cara, é o dinheiro da nossa vida. É A gente isso. pegou dinheiro próprio. Porque Nossa, o primeiro investimento foi a capital Foi de nosso. vocês. super. É assim, Tá. e assim… O plano A era É o dar plano A. certo e continua sendo dar certo. Não Sim. existe plano B, Sim. né? Não. Mesmo a empresa tendo evoluído, crescido, hoje a gente recebeu já um aporte de um fundo de investimento. Nós estamos num outro patamar, mas ainda assim, o plano A, ele permanece. Sempre. Que é dar E certo. aí a gente sente isso, porque vocês têm uma entrega, essa troca. Eu já tô seguindo a Lu também nas redes. E as redes dela, o sobrenome é a empresa. né? total. Lulu quer E Paty quer. No começo eu achei que era. Então, o nome de As vocês… pessoas perguntam se a gente São somos irmãs. primas, né? Isso, exato. Não, Isso que eu várias pensei. influenciadoras que são parceiras da Care brincam, elas falam assim: então, depois fala com a Lulu Cares, com a Paty Cares. Não, na hora de escrever o roteiro, eu coloquei, apaguei, não, eu lembrei que eu recebi o sobrenome. Mas isso é o vestir a camisa mesmo, Muito, vestir é o alma. nome para além disso. E falando em nome, como que aí nasce essa segunda parte, que é a parte também burocrática? O nome, o que vai ser, quais são os produtos. A gente, Naná, fala que a nossa empresa, a gente tem um diferencial muito grande e é algo que a gente propaga para outras mulheres, que é liderar muito pela intuição. A gente vem de mercado corporativo, eu venho de um mercado corporativo muito pesado, onde o masculino toma muito conta de tudo. E durante muitos anos na minha carreira, eu fui treinada a não ouvir a minha intuição. A gente é treinado a se comportar como os homens para poder ter uma Exato. troca de igual para igual, né? E na verdade, muita Exatamente. coisa aí acaba ficando Pra trás. para segundo plano. E é exatamente aí que moram umas sutilezas incríveis. A gente E aí, brinca, a assim, grossa do o que negócio. aconteceu nesse dia, Porque o nesse nome da almoço Care veio assim. de final de ano, a gente tava ali, né, no calor, falei, não, vamos abrir essa empresa, a gente precisa contar para as mulheres a respeito disso, a gente precisa trazer para o mundo uma empresa que fale de beleza de verdade, porque para nós, se a gente não tá falando prioritariamente de ter saúde, a gente não tá falando de beleza. E aí, enfim, né, a gente já começou a pensar e tal. E aí eu fui pra casa e no carro eu falei pro meu marido, eu falei, nossa, eu acho que eu me precipitei. Porque eu ainda tava fazendo o phase out daquela empresa, que eu tinha uma ligação muito umbilical, assim, começou na sala da casa dos meus pais. E eu tava me recuperando da quimio. Eu falei, gente, eu acho que eu me antecipei. Eu vou ligar pra ela amanhã e vou falar, olha, vamos botar um pouquinho mais pra frente, eu acho que ainda não é o momento. Ele falou, tá bom. Aí eu fui dormir e eu acordei. E comecei a escrever. O nome da empresa, o primeiro manifesto, o Uau. primeiro produto, o primeiro… Psicografou. Sim, a gente isso que recebeu. Foi um download. Uau. Foi. Então, e aí no dia seguinte eu liguei pra… meu marido acordou, eu falei, olha, o que você acha disso aqui, né? Eu falei, meu, muito doida você, porque a gente vai dormir com um cenário e acorda com uma empresa montada. Eu falei, vou ligar pra ela agora, pra gente tomar um café, enfim… E aí foi assim, a gente tem esse papel, hoje tá enquadrado na empresa, fica ali atrás da gente, que é pra gente nunca esquecer, né? O porquê que a gente começou, nos dias difíceis a gente olha pra isso e enfim, o nosso propósito é o que nos guia. E nos bons dias também. Também. Exato. É o que a gente tava brincando aqui da foto dos meus filhos, Ancora, né? isso, nos Dentro fortalece, do estúdio, nos é. fortalece. Muito. E aí, assim, quando as pessoas perguntam, né? Nossa, como é que vocês chegaram? Esse nome é tão legal, é tão bacana. Eu falo, a gente recebeu. A gente recebeu esse presente.
Então… É que ele tá tão bem amarrado com o que era o propósito desde essa primeira conversa jogada fora. Porque se vocês estão falando de saúde, cuidado, beleza, care. Exato, né? Exato. E care muito sobre isso, né? De Sobre cuidar. cuidar, sobre se importar, sobre… realmente, assim, é um nome muito perfeito. Só podia vir mesmo, assim, sim. porque… Não, e é um nome que norteia os nossos pilares, né? Porque sustentabilidade 360 graus é um pilar muito importante na Care. O impacto positivo, a gente ter produtos com altíssima performance, porque de nada adianta você ter um pilar de sustentabilidade tão bem amarrado, deixar um legado positivo no mundo e ter produtos que não performam. E realmente é o cuidar ali 360, e eu acho que isso faz com que a gente consiga engajar o nosso time, a nossa comunidade, que hoje é chique, né? Todas as empresas têm comunidade, mas as nossas clientes queridas, amadas, que estão com a gente desde o dia zero. Então, a gente realmente vivencia o cuidar. E eu acho que é algo que todo mundo vivencia, o cuidar dentro da empresa, os nossos fornecedores. É um olhar realmente cuidadoso. E quando a frase, né, qual que é? Beleza, só é beleza se for limpa, Só e só é é beleza limpa se for limpa, só é limpa se for care. Que é uma frase muito forte. E aí eu até brinquei na divulgação desse episódio, falando, se você tem a minha idade, tá nas redes sociais, você já foi impactada, né? Por essas… A gente assim espera. Bom, pelo menos eu, já há bastante tempo, sou Ótimo trabalho de mídia. Ótimo, não só de mídia, de marca mesmo, porque é apetitosa, além de tudo, né? Além de trazer a questão da limpeza, é o que você falou, entrega. Exato. Na função também disso. Mas desde o começo também, porque a gente tá falando da cronologia, isso foi 2018, né? Que vocês, abriram. Foi, a gente começou, né, em 2017. Tá. Final de 2016, começo de 2017. Imagina, nós não somos nem dermatologistas, nem farmacêuticas, nem químicas. Então, a gente falou, bom, para essa empresa funcionar e dar certo com capital próprio, nosso produto ele tem que ser tão best-seller que o marketing boca a boca ele precisa funcionar. Então, nós mergulhamos realmente no mercado, fomos entender nos Estados Unidos e na Europa quem eram os fabricantes, com quem que a gente poderia ter parceria no Brasil, quem toparia começar com uma empresa pequena, né? Porque a gente enfrentou todos os desafios que muitas empreendedoras, quando vêm conversar com a gente, falam, poxa, é tão difícil, quantidades mínimas, começar, embalagem, investimento. A gente fala, é difícil mesmo, mas precisa dar o primeiro passo e vai. Porque agora com esse planejamento que vocês fizeram, né? Com essas conversas importantes que foram feitas. E desde então, daquele primeiro momento, vocês são as únicas duas fundadoras, cofundadoras e co-CEOs. Sim. Como funciona isso no dia a dia? Eu tive também empresa por muitos anos, tive minha melhor amiga como sócia. Fomos bem, continuamos melhores amigas, não somos mais sócias. Que bom. É uma história feliz o final dessa. Bom. Mas existe um desafio, né, na liderança. Super. Que eu acho que é também onde a gente consegue contribuir em conversas como essas, conversas transparentes e sinceras de como a gente consegue ajustar. Igual o casamento. O dia que eu coloquei meu marido aqui para conversar, que eu convidei ele, realmente tem esses ajustes, né? Quando você trabalha no dia a dia. Então eu queria entender a dinâmica das duas com co-CEOs. A gente, eu acho que primeiro de tudo, né? A gente recebe muito essa pergunta. Como escolher sócio? Sócio dá problema. É uma dificuldade, enfim. Eu acho que primeiro de tudo, a base, que são valores e visão de vida, precisa realmente ser muito coerente, muito genuíno e se conversar. Então, nós temos valores muito parecidos, a gente tem visão de vida parecida e projetos de vida parecidos. Então, acho que aí é a base. Segundo, o que eu acho que é primordial é existir uma admiração profissional. A pessoal também, claro, mas uma vez que você passou essa base de valores e tal, a gente já vai para a próxima, que é uma admiração profissional. Porque aí você tem uma confiança naquela profissional que tá ali do teu lado e que, para um negócio crescer, no começo, né, fomos nós duas, o time todo, éramos nós duas por muito tempo. Então, a gente fazia tudo meio que junto, porque a gente conseguia. Chega uma hora em que a empresa cresce e que, para ela crescer, é importante ter alguns pratinhos divididos para que nenhum prato caia. E aí, neste momento, a confiança e a admiração na outra
é primordial, porque você vai saber que ela fez o melhor que ela podia, dentro da situação que ela tinha, com o que ela tinha, e que você não faria diferente. Se fizesse, era para ter o mesmo resultado. Então, não importa o como, importa é que chegou lá igual. Então, eu acho que isso é o que rege a confiança. Rege muito, né, a nossa, Total. e o respeito, rege muito, muito a nossa relação. E conversas transparentes, porque é bem curioso, a gente se chama de sócia linda. E o Tô me segurando aqui, ó, várias vezes, quase saiu já. Pode sair. E aí, quando o fato da gente se chamar de sócia linda, muitas vezes vem as perguntas do tipo, então vocês só se dão bem, vocês nunca discordam. E não, a gente discorda em vários aspectos, e discordar é importante, porque o fato de sermos complementares é que faz o negócio crescer e faz a gente olhar para outros pontos de vista que se nós duas pensássemos iguais, nós não olharíamos. Mas eu acho que é muito entender como a gente adequa o nosso ponto de vista e a nossa melhor decisão para o melhor do negócio. Então, eu acho que também tem muito disso, de sentar e ter conversas transparentes, francas. Desafiadoras. Exato. Essas conversas às vezes são difíceis, super, né? mas são super importantes. E elas vêm sempre, eu acho que elas vêm sempre de um lugar de que primordialmente temos o mesmo objetivo. É exato. Então, com muito respeito e muito amor, tudo pode ser falado e conversado, sim. né? Mas até em casamentos, às vezes o casal, ele encontra um terreno seguro para ter esse tipo de conversa com algum mediador. Isso acontece em terapia de casal. Vocês já buscaram algum mediador? Vocês têm algum conselheiro que semanalmente, ou quando tem alguma questão, vocês levam para alguém, para alguma outra pessoa? Hoje na Care a gente tem um conselho, mas é muito mais para discutir as questões e os nortes estratégicos mesmo da empresa. Mas eu acho que a gente sempre conseguiu, nós duas, chegarmos a esse lugar. E eu acho que é muito porque, a gente tem um olhar muito generoso uma para outra. E eu acho que a gente usa muito do nosso feminino mesmo, da nossa intuição, do nosso olhar interno, genuíno e conectado de qual o momento que uma e a outra tá passando. Poxa, eu tive um neném pequenininho, passei por toda a minha gestação dentro da Care. Quando a gente começou a Care, eu já queria engravidar e demorei um tempão para conseguir engravidar. Então, foram muitas ansiedades que, no meu caso, que me conduziram junto com a trajetória da empresa, e que a gente sempre pôde conversar sobre isso, sobre momentos mais difíceis, sobre momentos mais fáceis. Eu acho que a gente tem um pouco desse olhar também. A gente se conhece muito bem. Muito bem, muito bem. Às vezes a gente se olha, por exemplo, ela sabe se eu não gostei de alguma coisa, eu sei quando ela não gosta. A gente consegue, a gente fala coisas juntas. Ou a gente digita e sai ao mesmo tempo. É uma sintonia mesmo, né? Química mesmo. Total. E assim, eu acho que apesar de sermos muito diferentes, a gente é muito sintonizada. E eu acho que a empresa ganha muito com isso. Porque, de novo, se você não for buscar alguém que é complementar a você, a empresa tá perdendo. Total. Porque são forças diferentes que se somam, né? Sim. Mas é uma relação, né? Assim como uma amizade é cultivada, um casamento é cultivado, uma sociedade é cultivada. E é uma escolha diária. Eu acho essa frase tão importante. E quando você aplica ela e percebe que realmente você acorda para escolher o sucesso e a harmonia, porque sucesso também está ligado à harmonia no dia a dia. E você, Paty, comentou agora sobre o seu processo de gravidez, o seu filho, o Gabi, está com 10 meses. A Lu já falou da transformação que foi a maternidade para ela, que aí você começou a questionar tantas coisas. Eu fico pensando, você em algum momento quando teve, você acabou de falar que foi bastante desejado, porque você tentou por algum tempo, você pensou em sair um pouco do dia a dia? Eu acho que eu vou dividir minha resposta em duas. Eu sempre fui aficionada com o trabalho. Eu sempre amei trabalhar e amo muito até hoje. E eu sempre conheci a Patrícia com algum sobrenome de empresa. Então, a Patrícia estava sempre ligada a alguma profissão. E aí, quando eu engravidei, mais perto do Gabi nascer, eu tive muitas inseguranças. E aí, a Socialinda até sabe. Porque, assim, eu nunca me vi num lugar
onde existiu a Patrícia sem o trabalho. Então, eu realmente… Eu tava com… Eu senti medo. Eu falei… Eu vou perder tudo isso, não vai ser mais meu. E ela falava, é seu também, tá tudo bem. Eu tô aqui, ó, pra segurar. Legal. Eu sei o que você tá passando. Exato. Se você quiser vir aqui, tipo, com pontos da cesárea… Pra passear, você vem. Se não quiser, também não vem. Sim, tá tudo bem. E aí, quando o Gabizé nasceu, nossa, foi um momento, assim… Sozelinda chegou na maternidade, eu falei, eu sei o que você tá falando, eu não quero, tipo, eu não quero nada, eu quero ficar aqui com ele. E aí, quando foi tanto que o primeiro e o segundo mês, ela até me mandava mensagem, contava as coisas, eu vi o que estava acontecendo, mas era muito com ele. No terceiro mês, eu comecei a ficar com vontade de entender mais as coisas. Aí eu ia pontualmente, fui num lançamento de produto, mas fui como visitante, assim, fui lá, curti. E aí, aos poucos, eu fui retomando algumas coisas e falei, que legal, tô sentindo vontade de trabalhar, me sinto uma pessoa mais completa para ele quando eu também estou me sentindo realizada, porque eu gosto muito. E aí eu fui me ajustando dentro dessa rotina, e rotina essa que eu me ajusto até hoje. Eu não chego 8 da manhã e saio 10 da noite do trabalho, eu vou encaixando da forma como eu consigo com a rotina dele. Mas foi um momento novo, né? Uma nova Patrícia. E eu pergunto isso porque tem muitas ouvintes e agora espectadoras do Super Mulheres que têm crianças muito pequenas. E aí saem de um universo que elas estão workaholic, trabalhando, e de repente entra nessa potência da maternidade e acha que precisa escolher. E não precisa. E sabe o que me traz uma tranquilidade de uma empresa ser liderada por mulheres mães? É exatamente isso. Olha, eu sei o que você está passando, né? Então, tanto para a sociedade quanto para funcionários, a gente tem uma empatia, não tem como. Eu olho para uma mãe com um bebê de 3 meses, eu sei que ela pode estar ali, gostando de estar no evento, mas ela quer correr, é fisiológico, né? Exato. Então, eu acho que isso faz parte. Agora, pesquisando um pouquinho sobre o mercado, porque vocês estão já dentro, mas enfim, para nossa conversa eu pesquisei um pouco. O Brasil é o 4º país, né, economicamente falando, de investimento, de compra de mercado do beauty. Exato. E cada vez cresce mais. Só que quando a gente olha para as grandes, foram fundadas por homens aqui no Brasil. E as mulheres que fundaram são umas que já, por exemplo, influenciadoras, que já tinham um nome muito forte. Em algum momento, bateu ali falando… Nossa, mas ou a gente não é isso, ou a gente não é aquilo, e a gente quer ao mesmo tempo fazer isso acontecer. Teve uma insegurança em relação a isso. Por quê? Porque o que nos apresentava ali do padrão de quem estava por trás dessas marcas são diferentes de vocês. Sim. Total. Então, como foi isso para vocês? Na verdade, a gente… Foi algo que a gente estava tão obstinada e com uma certeza e uma vontade de fazer acontecer tão grande que a gente nunca deu atenção pros poréns e pros senão e pra uma tendência, né, de um mercado que é masculino. E todas as reuniões que a gente ia, em todos os âmbitos, a indústria ainda é muito masculina. Mas a gente não deu a mínima, sabe? Muita gente fala pra gente, poxa, vocês sofreram a questão da diferença por ser mulheres. Numa boa, a gente não deu a mínima atenção se alguém fez isso conosco. Exato. E aí passou reto. Na época que a gente estava conversando com vários fundos de investimento, a gente optava por nem prestar atenção na piadinha. Assim… Aqui é a nossa empresa, aqui tá toda a nossa paixão, nosso propósito, nosso DNA. E é isso. E não serve pra você, paciência, vai ter pra quem sirva. Então, a gente escolheu realmente não dar ouvidos e seguir aquilo que a gente mais desejava, que era trazer essa empresa pro mundo e fazer ela acontecer. E a gente construiu a Care de uma maneira que ela sempre voasse por si só. Então, a gente optou também por não fazer uma empresa onde tivesse rosto. Então, claro, a Care ela é fundada por 2 mulheres, a gente está ali muito presente, a gente tem um contato muito próximo com as clientes, mas diferente, eu acho que de muitas empreendedoras, a gente optou por não ser as influenciadoras da marca. Porque a gente enxerga que a gente tem um outro papel que a gente desenvolve muito melhor, que é enquanto executivas da marca. E é ali que a gente exerce todo o nosso potencial diariamente. Óbvio que as redes sociais potencializaram tudo isso, então a gente também responde, participa, comenta, grava vídeo, faz tutorial, mas
o nosso core maior é fazer a empresa acontecer, crescer, se desenvolver. É gestão mesmo, Exato. é esse background corporativo, né? Mas vocês investem como estratégia para quem está de fora, percebe um investimento forte no digital e em micro-influenciadoras? Tem um pouco Sim, disso? Conta um super. pouquinho dessa estratégia. Na verdade, a gente tem até… A nossa missão com a Care é transformar vidas através do consumo consciente de beleza limpa. E aí, dentro desse contexto, logo depois da pandemia, né? A gente, assim, a gente tem muitas care lovers, que a gente sempre chamava desde o início da comunidade. As pessoas compram e elas faziam posts e falavam para as amigas e traziam um movimento para nossa rede social. E a gente falou, gente, calma aí, essas pessoas, elas poderiam… De fato, a gente podia institucionalizar isso de alguma forma. Porque muitas delas, elas têm esse viés de vendedora, de saber, né, falar, influenciar. Elas querem empreender, mas elas não têm nenhum recurso, seja financeiro, seja tecnológico, seja capital humano. A gente pode fornecer para essas pessoas toda essa estrutura que a gente já tem. E elas vão se preocupar em trabalhar com o que elas sabem fazer, que é vender. Então, a gente foi atrás de uma plataforma. A gente tem hoje as nossas care lovers, que são essas pessoas influenciadoras, né? E micro, nano, que falam Sim. ali pra sua comunidade, que não são grandes influenciadoras. E ela fala do nosso produto, ela tem o seu cupom, ela monta a lojinha dela com a cara dela, com a indicação de produtos que ela gosta, porque a gente acredita muito no que é de verdade. Então ela recomenda para as amigas de coração aberto. E aí, com isso, ela ganha dinheiro. Ela vai ou trocar por produto, ou a gente, de fato, paga uma comissão para ela. Tá. Então, com isso, a gente proporciona para várias meninas, mulheres, uma segunda fonte de renda. E que isso pode, dependendo do potencial dela de se dedicar a esse negócio, não tem limite de tamanho de crescimento. Legal. Ela pode transformar a vida dela. Não sabia que tinha uma estratégia assim por trás. Eu queria até colocar no telão, tem um videozinho enquanto você prepara para colocar no telão, de um pouquinho dessas care lovers, enfim. E comentar também que vocês vêm para falar sobre a beleza. Olha lá, já tá passando aqui. Ali, ó, a gente consegue ver ali já. Para comentar um pouco, vocês falam então do produto limpo, que é já quebrando paradigmas e o padrão, mas vocês também estão quebrando o padrão da beleza da mulher. Sim. Que, na verdade, está muito longe de ser o padrão, o que é de verdade, né? Porque quando a gente idealiza e olha o que realmente as marcas estão colocando, cada vez menos. Já perceberam que não dá mais, né? Para Sim, colocar só tem mais aquela estética imagem perfeita. inalcançável. Exato. Então, vocês vêm desde o começo também com essa proposta, Muito. né? De mulheres De como falar de beleza de verdade. possibilidades. Beleza real, exato. A gente estava comentando aqui também sobre a questão do padrão de beleza, que é muito diferente do padrão real, porque a gente olha para uma imagem. Eu estava comentando que no episódio com a doutora Malena, ela fala sobre a questão das mídias digitais, que a gente olha sempre buscando como se fosse um espelho, mas a gente olha aquilo e é inalcançável. Exato. Porque o rosto e o corpo da mulher é algo bastante complexo. Nunca vai entregar algo estático ali, pronto, totalmente modificado. Exato. Então, vocês têm uma responsabilidade, eu percebo, também em relação a isso, né? Muito, a gente toma muito esse cuidado na escolha dos rostos quando a gente vai fazer uma campanha, um lançamento de produto, porque precisa gerar uma identificação, né? As pessoas que estão comprando, elas precisam se identificar com quem tá ali também nas imagens, como a gente está demonstrando os produtos. Então, a gente, dentro tanto das nossas care lovers quanto das nossas melhores clientes, a gente sempre convida essas pessoas para participarem da nossa campanha, para que efetivamente as pessoas se enxerguem ali, né? E isso é muito legal. A gente recebe muitos relatos, né, das nossas clientes, que elas compram e voltam para recomprar justamente porque elas se sentem representadas. Porque existe uma pauta que tá já na mídia há bastante tempo, principalmente quando a gente olha dentro desse nicho de mulheres, maternidade, falando sobre essa quebra de algo inalcançável. Mas quando a gente traz as empresas que têm investimento para,
por exemplo, colocar em mídias digitais, até em TV e tal, a gente começa a trazer essa conversa para um outro patamar de responsabilidade, né? Com certeza. E falando em responsabilidade, eu queria trazer um pouco, antes até da gente entrar com tudo, até com a doutora Bianca, eu queria trazer a questão de como vocês, como fundadoras de uma empresa, mães, mulheres, têm percebido essa polêmica da skincare infantil. E o que vocês estão percebendo, porque vocês estão muito conectadas já com esse mercado, então vocês conseguem ter acesso até a vídeos que a gente ainda não viu. E, ao mesmo tempo, eu percebo, principalmente nas redes pessoais de cada uma, vocês já comentando sobre isso. Então, como é que cada uma pensa e como a empresa tem se comportado nessa polêmica? Vai ser a mesma coisa? Na verdade, bom, eu além de ser, né, cofundadora, e acho que a gente sempre se viu com uma responsabilidade muito grande sobre o que a gente vai construir e modificar no mercado de beleza, eu tenho uma filha de 10 para 11 anos. E que, por mais que ela não consuma redes sociais, todas as amigas consomem, então ela acaba, de uma forma indireta, também sendo impactada, né? Eu acho que a gente tem 2 vieses para olhar. Eu vejo muito como um alerta e uma oportunidade para as mães irresponsáveis, para que essas pessoas também entendam um pouco mais da importância do que a gente traz para dentro de casa, do que a gente passa na nossa pele, de que a gente se alimenta também através da nossa pele, e isso tem um impacto na nossa saúde como um todo. Só que isso é algo que os adultos não sabem. Como é que a gente quer esperar isso de crianças? Então, a gente precisa conversar. Eu costumo ter um olhar muito otimista, né, sobre tudo. E eu acho que é uma oportunidade maravilhosa de trazer esse assunto à tona para que a gente possa educar primeiramente os adultos, que são os responsáveis por educar essas crianças. E aí, num segundo momento, falando realmente sobre essas meninas e essa vontade enlouquecida da busca pelo cosmético e por esse lugar de consumo, eu também acho que é mais uma oportunidade muito valiosa para os responsáveis conversarem, que seja uma porta de entrada para uma conversa muito mais profunda do porquê que você está buscando isso. O que você está precisando, o que está te faltando, você quer pertencer, você de fato não está se gostando e quer mudar algo. A que custo? Eu acho que tem aí uma riqueza de oportunidade que, se a gente souber levar esse tema para uma porta aberta de um diálogo mais profundo e não apenas de ela quer fazer porque ela me vê fazendo. Então, sim, né? As meninas veem as mães passando batom, fazendo skincare. É muito natural que elas queiram copiar. O que não dá é para elas quererem consumir algo que não é apropriado para elas. Mas se os responsáveis não sabem sobre o assunto, como é que eles vão proteger os seus menores? Porque a gente está falando de uma idade 8, 9, 10, 11, onde elas já têm alguma consciência para esse tipo de conversa. A gente está falando de cérebros que ainda não estão totalmente formados, mas que é diferente da minha filha de 1 ano, que é sim ou não, sim, né? É uma conversa. Por isso que eu acho muito interessante essa sua abordagem, e que a partir dessa abordagem a gente abre uma porta para conversas riquíssimas. Muitas conversas muito legais. Lu, você comentou sobre isso das filhas imitarem as mães, né? E eu lembro, na verdade eu não lembro, mas tem uma fotografia de quando eu tinha por volta de 8 anos. A minha mãe num espelho, era aqueles armários que tem cada porta tem um espelho. Então a minha mãe no espelho maquiando, eu 9 anos maquiando um batonzinho, e a minha irmãzinha, que tinha 5 na época, o batonzinho também. Então quer dizer, se a gente tá falando isso há 30 anos, não é? Exato. Não é novo. O que me assusta é a questão da rotina. Porque essa foto que meu pai olhou ali e falou, uau, vou registrar, é algo porque era algo que estava fofo, que estava completamente fora da rotina, do dia a dia. Pontual. Era pontual, era lúdico, eu acho que era uma brincadeira. Era dentro de um universo de brincadeira. Não de uma rotina obrigatória de 10 passos de beleza.
porque isso está sendo excessivamente fomentado nas redes sociais. E, de certa forma, tem muito da indústria ganhando muito dinheiro com isso também. Então, sai do lugar de brincadeira, do lugar lúdico, e entra para um comércio pesado, sendo que a gente não está olhando para a saúde, que é o ponto máximo, né, principal. Exato. Eu me preparei para essa nossa conversa com este livro. Deixa eu colocar bem perto aqui, que chama O Desaparecimento da Infância, que é de um dos principais pensadores contemporâneos em relação à infância, que é o Neil Postman. Ele fez esse livro, olha a imagem, é uma menina totalmente maquiada, né? Espelho. No espelho, super maquiada, uma menininha que deve ter seus 8, 9 anos. Ele fez esse livro no final da década de 90. Nossa, e ele já imagina, isso não tinha redes sociais. Eu fico imaginando o Neil hoje, né? Deus. Ele republicou esse livro 12 anos depois, então em 2000 e tanto, que ainda também não tinha redes sociais, porque rede social acho que começa 2013, 14, mais forte, pelo menos Instagram e tal. E uma coisa que ele coloca aqui do desaparecimento da infância quando eu e você, principalmente que tem filhos abaixo de 7 anos, a gente fala, poxa, mas eu tô vendo meu bebê. Agora, a Lu percebe isso mais, porque ele fala que o desaparecimento é a partir dos 7. Porque de 7 a 11, 12, é criança ainda. E é essa criança que eles estão falando desse desaparecimento. Então, é essa segunda faixa etária que o desaparecimento quer dizer o quê? A gente adultizar essa criança. Doutora Bianca, nos escuta? Oi! Estamos aqui com Lu Patti. Você consegue... Você vê todo mundo aqui? Vocês me ouvem? Sim. E você nos escuta também? Perfeito. Doutora Bianca, obrigada por se conectar conosco para fazer um comentário aqui. Já entramos na pauta sobre a polêmica da skincare infantil. E você, como dermatologista, tenho percebido bastante nas suas redes também postagens a respeito. Então, eu queria o seu parecer sobre essa questão que a gente tem acompanhado, principalmente meninas jovens, 8, 9, 10 anos. Quais são os impactos com a saúde dessa pele, dessa derma, quando elas passam a usar produtos que têm na sua composição vitamina C, ácido parará. Então, para você comentar um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que antes de mais nada, a gente precisa categorizar bem o que é infância e o que é pré-adolescência. A pele da infância é uma pele com características diferentes da pele pré-adolescente. E o que é esse skincare? Esse skincare são cuidados específicos para alguma questão clínica que essa pré ou esse pré-adolescente podem ter, ou esse skincare é algo motivado por modismos, redes sociais ou por influenciadores e não por profissionais da área da saúde. Então, a gente precisa separar muito bem qual é o motivador dessa pré-adolescente ter uma rotina de skincare. É por indicação médica ou ela está nas redes sociais buscando esse tipo de informação e acaba se interessando por ter uma rotina de cuidados. Outra coisa que é muito importante é a questão comportamental. Essa criança, essa pré-adolescente que está formando a sua personalidade, ela usa essa rotina de skincare como algo que melhora o seu autoconhecimento, melhora a sua autoestima e sua relação consigo, ou ela fica dependente desses cuidados para sentir-se bonita e adequada. Então, nós precisamos ter um olhar bem amplo e um olhar até profissional sobre isso, antes da gente começar a discutir, sou contra, sou a favor, né? Qual é a indicação, da onde veio a motivação de começar uma rotina de skincare? E mais uma camada que nós precisamos avaliar, os produtos são adequados? A formulação é adequada a uma pele de uma pré-adolescente? Porque, na verdade, na infância não existe uma indicação
de rotina, de vários passos de rotina. Na infância, o que a gente indica é a higienização da pele e o uso do protetor solar. E para crianças atópicas com a pele mais seca, nós indicamos o uso de hidratantes específicos para essa fase, hidratantes infantis. No caso das pré-adolescentes, quando existe indicação de uma rotina um pouco mais elaborada, por oleosidade, acne ou alguma questão clínica, aí é muito importante que essa rotina seja prescrita por um profissional. Mas o que nós devemos ficar muito atentos, e agora não falando como médica, mas falando como mãe, pais e mães precisam estar perto dos filhos e entender qual a motivação. Esse skincare traz um benefício do ponto de vista emocional ou esse skincare faz com que essa criança precise disso para se sentir bem, se sentir bonita, se sentir adequada. Então, são muitas camadas e muitas coisas que a gente precisa discutir. Eu de verdade não acredito que uma visão muito radical do tipo, não, criança não precisa usar nada, pré-adolescente não precisa usar nada, tem que brincar, a gente está acabando com a infância. Eu não acho que é assim que a gente vai resolver essas questões. A gente precisa, sim, ter uma orientação adequada e um olhar amplo, né, sobre essas questões. Obrigada, doutora Bianca. Eu sei que a gente está com o tempo apertado. Eu queria fazer só mais uma pergunta. Dá tempo? Dá. Quando a gente fala, por exemplo, em medicamentos, tem muitos médicos que falam, olha, se você usa um medicamento por muito tempo, às vezes ele perde o efeito. Então, quando a gente está falando de pré-adolescentes e adolescentes usando produtos para prevenção, né, ela usar isso muito cedo, lá na frente, quando de fato essa pele está mais madura e precisaria desse produto, ele pode perder esse efeito? Então, na verdade, nessa fase de pré-adolescência, não existe indicação de prevenção. A prevenção nessa fase é a limpeza adequada da pele, o uso do filtro solar, que não perde eficácia ao longo do tempo. Nós temos que proteger a pele das nossas crianças a partir dos 6 meses de idade. Na pré-adolescência, já numa rotina de prevenção, isso não perde a eficácia ao longo do tempo. Que nós precisamos atenção nas formulações desses filtros solares, para que não sejam prescritos filtros solares químicos com disruptores endócrinos, né? Agora, prevenção no sentido de ácidos, retinol, vitamina C, não existe a menor indicação dessas substâncias para pré-adolescentes sem patologias específicas. Obrigada, doutora Bianca, pela sua participação. Eu convido vocês que nos escutaram até aqui a seguirem as redes da doutora Bianca. Ela ali coloca muito conteúdo e ela faz realmente isso com bastante responsabilidade, como ela disse, também como mãe. Obrigada, doutora Bianca. Obrigada, gente. Uma ótima tarde para vocês. Muito prazer em participar. Vamos continuar por aqui com a conversa. Até mais. Vou assistir. Ô, Lu, parece que ela discutiu, né? Porque foi muito sobre isso, sobre essa conversa. É realmente algo amplo e a gente sabe, como mães e pais que nos escutam, não adianta a gente proibir. Por isso que o caminho da conversa se aproximar, é o melhor caminho mesmo. E por isso que quando a gente tem recebido, né, muito questionamento, por que vocês não fazem divulgação dos produtos da Care, já que os produtos de vocês são 100% livres de toxinas, para uso realmente das crianças e dos adolescentes. E a gente entende, até pelo fato, a doutora Bianca faz parte do nosso board médico, a gente tem essas discussões, e a gente entende que não faz sentido, nesse momento, a gente fomentar essa utilização desnecessária de produtos, a não ser que venham através de uma recomendação médica. Então, é muito
com esse olhar de responsabilidade que a gente tomou essa decisão de não fazer esse tipo de divulgação. Perfeito. E a gente entende que é algo que muitas pessoas falam, mas vocês perdem venda. Sim, a gente optou nesse momento por não investir nisso, porque não é o que faz sentido, não é o que ressoa com aquilo que a gente acredita. Eu queria pegar a fala da doutora Bianca para a gente discutir um pouquinho mais aqui. Quando existe essa questão da menina fazer o skincare e a maquiagem, o uso excessivo, porque só a partir disso ela se sente pertencente e bonita, a gente está entrando numa seara muito grave, que é da desmorficação, né? A criança, ela só consegue se sentir adequada e bonita a partir do momento que, por exemplo, ela tá, de repente, com um blush, um batom. O cérebro infantil, ele muito rapidamente dissocia da própria imagem, diferente de uma mulher adulta. Por isso eu acho gravíssimo quando a gente entra realmente nesse lugar que só a partir do momento que ela tá maquiada, tá com batom, com lápis, sombra, que ela se sente bonita. E assim, eu sou uma podcast lover, assim, eu escuto muito, há muito tempo. Então, eu fui inserida nesse universo do skincare infantil através das reportagens de podcast. Nunca tinha sido impactada. Mas, para a conversa hoje, eu fui buscar ativamente essas crianças, 7, 8, 9 anos, fazendo o skincare. E o que me assusta não é a minha filha querendo passar um batonzinho, passar um blushzinho. 1 ano sim, né? Me assusta ela querer, porque ela é muito vaidosa. Eu não sei, eu não sou tanto quanto ela. Mas, enfim, o que me assustou foi que está associado sempre a uma dancinha. Você assistir, são padrões, né? Com uma música que não é uma música infantil. Geralmente tem, às vezes, até alguma questão erótica, sensualização. E enquanto dançam e fazem o processo, e enquanto falam para a câmera. Então e aí, são todos os dias. Porque é isso, de novo, eu quando era pequena, eu imagino vocês, a gente pegava ali um microfone e queria brincar, que estava apresentando, normal. Era lúdico. Não tinham as redes, novamente. Era dentro de casa, pra família. Pra quem nunca fez o showzinho pros pais, né? Dançando, cantando, arruma o cabelo, arruma... Mas era um outro contexto. E até num ambiente seguro. E não numa exposição na rede social, que tem uma sensualização, que tem realmente uma adultização daquela criança, que muitas vezes ela nem se dá conta do que ela tá fazendo. Ela não tem como se responsabilizar por isso, né? Na verdade, ela não tem esse olhar que o adulto tem. Então, muitas vezes, eu também me choco quando eu vejo meninas lindas e assim, fazendo caras e bocas e com uma atitude feminina que não condiz com aquela idade, que é óbvio que não é dela, ela está vendo e imitando alguém para ter ali uma audiência, para, de novo, pertencer àquele ambiente que não é adequado para a idade dela. É isso. Então, novamente, eu acho que é muito o que a doutora Bianca diz e que eu concordo muito, muito mais do que o que se está fazendo, é o porquê e como. E eu me assusta mesmo, porque eu vejo meninas se expondo de um jeito e que ela nem sabe o que aquilo significa. Não. Aquilo está na nossa mente adulta, que já tem uma trajetória, que já tem uma vivência, tem uma maturidade. Aquela menina linda, que está com aquele cheio de caras e bocas, ela não tem ideia do que é aquilo, na verdade. Então, eu acho que a grande questão está nos adultos e não nas crianças. Quando a gente... E aí, voltando para esse livro do Neil Postman, o que ele coloca é esse brincar, que não é o brincar lúdico, que desde muito cedo a gente coloca a criança para competir com o árbitro, porque a criança brinca sem regras, criando. Se você deixa eles livres, assim, você percebe. No tédio, eles criam papel com vento. E aí, desde muito cedo, a gente vê crianças já competindo, já se maquiando. O meu filho, ele é um apaixonado por música, assim, muito forte. Desde muito pequeno, ele tem alguma coisa que veio aí, porque ele
ele conhece todos os instrumentos, ele faz a musicalização, mas muitas pessoas nas minhas redes perguntam: por que você não coloca ele numa aula específica de bateria, que é o que ele mais gosta? Por que você já não coloca ele para treinar a bateria? Por que você não dá uma bateria de verdade? O que ele faz? Ele pega os pratos em casa, coloca ali uma caixa e vai brincando. O quanto isso está despertando tantos outros lugares do que eu colocar ele numa bateria que vai ser algo o quê? De adulto. Exato. Com hora de começo e vai ser um atalho, né? Eu acho que é muito… A gente tá muito condicionado e com essa velocidade das coisas e do que a gente quer atingir e fazer. Muito rápido. A gente quer ir logo assim, não, então tá, é assim, eu coloco numa aula profissional, porque isso, só aí ele vai… E daqui a pouco tá competindo. E tá quantos adoecem, a gente vê essas histórias de crianças, principalmente na ginástica olímpica, na natação, que começam muito cedo com já tantas metas, que é algo, de novo, que não está apto para o cérebro dessa criança. E aí ele, por exemplo, pega a vassoura e a guitarra. E aí você vai tirar a mágica, a magia dele. Com certeza. Pô, por se eu que colocar fazer uma isso? criança de 3, 4 anos, semanal, 1 hora… Acabou a magia. Que tem a parte chata, né, do Exato. aprender. Ele vai ter a vida inteira para aprender, se ele quiser. Então, o skincare é a mesma coisa. Minha filha, né, brincando, que ela fazendo… borrando o batom na bochecha, isso, lindo, colorido, lindo. pintando Agora, a parede. todo dia ela perder dinheiro, meu dinheiro, né? Porque imagina essas mães, o quanto estão gastando. Fora o tempo dela. E tempo para fazer isso, para pertencer com uma dancinha, com algo tão engessado, a gente perde criatividade, a gente perde. E aí é algo perde muito identidade. triste. Perde identidade. E aí a doutora Marlena, citando ela de 2 episódios anteriores, ainda está disponível para vocês escutarem o impacto da mídia social na saúde mental das crianças. Ela fala da geração que está chegando, que é a geração floco de neve. É uma geração que a gente põe o dedinho e ela dissolve. Porque ela tá tão dissociada da própria imagem, do corpo, do sentir, das vivências corporais, que são tão importantes pra gente saber quem a gente é nesse mundo. Porque ela tá ali numa tela fazendo a maquiagem, que ela quando vem pro mundo real, ela não tem capacidade de lidar com as situações e relações que vocês estão trazendo aqui. A relação entre vocês duas, riquíssima, né? Uma relação que, com os desafios e com as potências, transformaram uma empresa no que ela é. E isso só é possível a partir das vivências que vocês têm. De interação. Fora das redes. Começou num jantar. É isso. Não é? Exato. Então, enfim, eu acho que é uma reflexão, é uma conversa longa, que a gente planta uma sementinha, me traz alívio novamente que quem está por trás da empresa são mulheres, mães responsáveis, que têm os dramas familiares para dentro da empresa falar assim, por aqui a gente não vai. Exato. Né? Então, essa é a importância também da gente ter mães em cargos de liderança, em C-level, para tomada de decisão, porque quando uma mãe toma uma decisão, eu sei que ela está pensando não só no dela, mas em todas as crianças. Exato. Então, existe pensamento um olhar muito holístico. É isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Já acabou? Eu vou tirar meu ponto aqui. Andressa, deixa mais um pouquinho. Antes de encerrar, na verdade, eu quero saber qual é o momento atual, porque eu sei que tem novidade. Então, eu trouxe vocês aqui, já perguntei tudo, então eu quero que vocês falem também um pouquinho do momento atual, das novidades que vem por aí da Care pra gente encerrar. Esse ano tem muitos lançamentos legais, lançamentos muito responsáveis, né? Todos os nossos produtos de skincare colorido, a gente leva bastante tempo para lançar, diferente dessa velocidade maluca do mercado. O mercado brasileiro, acho que ele é o segundo no mundo que mais lança produtos de beleza. E também o que mais polui. Nossa. É poluição para nossa cabeça, porque você não consegue acompanhar, e material, aspectos, né? Exato. E a gente toma muito cuidado, a gente leva muito tempo para lançar os nossos produtos, porque de fato a gente faz testes de performance. A gente fala que a gente não quer ser mais só… Não queremos que os nossos produtos sejam mais uma calça jeans no armário. A gente quer ser a calça jeans. Então, esse ano nós temos lançamentos muito legais chegando. Agora, no mês de abril. A gente está trabalhando na expansão da marca, então…
Estamos em mais pontos físicos. Hoje a gente tem o nosso site, a gente está nas lojas da Sephora, Drogaria Iguatemi. Então, estamos nesse momento bonito e gostoso de expansão. É isso. Eu comecei vendo vocês muito forte nas redes, mas agora nos pontos físicos que vocês estão presentes. Muito bacana. E vocês podem abrir um pouquinho da questão do crescimento, percentual, pelo menos, de como tem sido essa trajetória da Care? A gente vem dobrando, né? Os primeiros 3 anos a gente triplicou. Uau! E aí depois a gente vem dobrando de tamanho. É um super desafio, né? Porque hoje em dia, e ao mesmo tempo que é desafiador, dá muito orgulho, né? Hoje, quando a gente entra dentro de uma loja de Sephora, a gente vê todas as grandes marcas que pertencem a grandes grupos. E a Care, uma marca brasileira, fundada por mulheres, uma marca independente ali, junto com todas as outras marcas. Brigando então, de igual para igual. A gente fica muito feliz. Muito bom, obrigada. Obrigada a você. Eu desejo vida longa Care. Amém. Muitas felicidades para a Lu, que é aniversário. E estamos celebrando em grande estilo, falando do que a gente gosta. E bom, para quem ainda não conhece, quem não tá no Instagram, não é possível, mas quem ainda não conhece, a gente vai colocar aqui o Instagram da Care, @Care Natural Beauty. Isso. Que lá vocês divulgam todos os lançamentos de vocês, os eventos. Eu vi que vocês têm algumas mentorias também já para mulheres, então isso é muito bacana para o nosso público. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, que foi de empreendedorismo até polêmica do skincare. Compartilhem, não esqueçam de ativar o sininho de notificação no YouTube, no Spotify e fiquem ligados que na próxima semana temos um novo episódio no ar. Obrigada. Realização Jovem Pan News.